Nós trabalhamos os conceitos de números decimais e agora estamos trabalhando as operações matemáticas relacionadas aos números decimais. Nós já trabalhamos a adição e a subtração. Entendemos que a adição e subtração entre números decimais ou números que não sejam decimais, é necessário que a vírgula fique uma abaixo da outra. Observe que um número que não é decimal, ao ser somado a um número decimal ou subtraído, você deve acrescentar uma vírgula a ele e zeros após a vírgula, de acordo com o número decimal também possua. Agora nós iremos trabalhar a multiplicação de números decimais. Multiplicamos os dois números decimais como se fossem números naturais. Colocamos a vírgula no resultado, de modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Bom, quando eu estou multiplicando dois valores, esses valores que nós multiplicamos, nós chamamos eles de fatores. A resposta dessa multiplicação, nós chamamos de produto. E ele está dizendo, então, que os fatores, você vai contar quantos algarismos possui após a vírgula. E só no final da multiplicação é que você vai observar aonde a vírgula vai ficar. Ela vai ficar de uma forma que, após a vírgula, possua o mesmo tanto de algarismos que tem nos seus fatores. Nosso primeiro exemplo, 3,49 vezes 2,5. Nós iremos escrever esses dois fatores. 3,49 vezes 2,5. Observe que na multiplicação, você não tem que se preocupar com a vírgula ficando alinhada com a outra vírgula. Não tem essa necessidade. Você escreve os números, normalmente, a vírgula pode ficar uma deslocada da outra, não tem problema, e resolve, realiza a multiplicação como você faz com os números naturais. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 4, 20. 20 mais 4, 24. 5 mais 3, 15. 15 mais 2, 17. Nós sabemos que na multiplicação, a última casa deve ficar vazia e nós iremos começar a preencher a partir da próxima. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. E agora nós realizaremos a soma dessas duas parcelas. O 5 não tem valor para somar, repete. O 4 mais 8, nós iremos somar 12. Escrevemos o 2. O 1 mais o 7, 8. E o 8 mais o 9, 17. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Até aqui, nós apenas refizemos uma multiplicação, como nós já sabemos. Agora é que nós iremos escrever a vírgula. Nós temos o número 8.725. Vamos observar os produtos, os números que nós utilizamos para multiplicar. 3,49 tem dois valores após a vírgula, ou seja, duas casas decimais. Já o nosso número 2,5, nós temos um número após a vírgula. Nós temos uma casa decimal. Então, nós vamos analisar a parte decimal, não a parte inteira. Dá um total aqui de 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, a vírgula tem que ficar de modo que, após ela, nós tenhamos 3 casas decimais. Então, a vírgula deve ficar entre o número 8 e o número 7. Isso quer dizer que, ao multiplicarmos 3 inteiros por 49 centésimos e 2 inteiros por 5 décimos, nós temos como resposta 8 inteiros e 725 milésimos. Vai ser milésimos porque vão ser 3 casas. Nosso próximo exemplo, o número 1,842 vezes 0,013. Escrevemos os números um abaixo do outro. Observe que nesse caso, o produto, ele vai ficar, os nossos fatores, ao colocarmos eles na multiplicação,
vai ficar uma vírgula abaixo da outra. Mas isso não é necessário. Na multiplicação, isso não é obrigatório. Você vai escrever os números e, a partir daí, você vai realizar a multiplicação sem necessariamente fazer com que os números fiquem um abaixo do outro. Ao multiplicarmos o número 1,842 por 0,13, nós vamos encontrar o número 23.946. O que nós precisamos fazer a partir daqui? Contar quantos números decimais tem após a vírgula. A multiplicação em si, ela é a mesma que nós fazemos. No nosso primeiro produto, nós temos um inteiro e a parte decimal 842 milésimos, 3 casas decimais. No nosso segundo fator, nós não temos parte inteira e só temos a parte decimal, 13. No total, nós temos 6 casas decimais. Logo, nós temos que escrever a vírgula de modo que após ela fique 6 números. Então, ficou o número 0, 2, 3, 9, 4 e 6. Um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números após a vírgula, ou seja, 6 casas decimais. Realizar a multiplicação entre números decimais é bem simples. Você vai fazer a multiplicação normalmente, vai contar quantos números tem após a vírgula, ou seja, quantas casas decimais nós temos, e vai escrever a vírgula na resposta, no produto, de forma que, após a vírgula, fique a mesma quantidade de número, ou a mesma quantidade de casas decimais. Vamos a mais um exemplo. 0,7 vezes 1,2. Observe que nesse caso, a vírgula ficou uma abaixo da outra, mas não tem necessidade, isso não é uma regra. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Bom, a última casa na multiplicação ela vai ficar vazia. Vamos agora multiplicar o número 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Agora iremos somar os nossos valores. O 4 não tem outro valor para somar, basta repetir. O 1 soma com 7, 8. E o 0, basta repetir. Vamos voltar aos nossos valores que foram multiplicados. 0,7 ou 7 décimos tem um número após a vírgula, ou seja, uma casa decimal. Já o número 1 inteiro e 2 décimos também só tem um número 2 após a vírgula, ou seja, uma casa decimal. Se nós somarmos os dois valores, nós vamos ter no total 2 casas decimais. Se nós temos 2 casas decimais, então vamos escrever a vírgula de modo que após ela nós tenhamos 2 números, ou seja, 2 casas decimais. A vírgula vai ficar entre o número 0 e o número 8. Ficamos com 84 centésimos. Bom, ou 0,84. Observe que após a vírgula, nós temos 2 casas decimais. No nosso próximo exemplo, nós temos 3,2 vezes 2,1. Nós temos que multiplicar primeiramente, sem nos preocupar inicialmente com a localização da vírgula. Observe que ao multiplicarmos, nós não escrevemos vírgula, a vírgula ela só vai aparecer na resposta final. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, aliás, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. A última casa abaixo do 2, ela vai ficar vazia. E vamos continuar o cálculo agora com o número 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Realizamos agora a soma. Repetimos o 2 e somamos. 3 mais 4, 7.
e vamos repetir o 6, porque não tem outro cálculo para fazer. Vamos observar agora nos nossos produtos. Aonde devemos escrever a vírgula? Para isso, nós vamos olhar nos fatores, aqueles números que nós utilizamos para multiplicar. Observe que o primeiro número, 3 inteiros e 2 décimos, nós só temos uma casa decimal após a vírgula, o 2. Já o nosso segundo fator, 2 inteiros e 1 décimo, nós também só temos uma casa decimal após a vírgula. Isso quer dizer que dá um total de 2 casas decimais. Nós temos que escrever a vírgula na resposta final de modo que fique 2 números após a vírgula, ou seja, 2 casas decimais após a vírgula. A vírgula deve ficar, então, entre o 6 e o 7. Ficamos, então, com 3 inteiros, 6 inteiros e 72 centésimos, ou 6,72. Nosso próximo exemplo, nós temos o número 5,12 multiplicado por 0,8. Observe que, nesse caso, as vírgulas elas não ficaram necessariamente uma abaixo da outra. E realizamos a multiplicação entre esses dois fatores. 0 vezes 2, 16. Aliás, 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. 8 vezes 5, 40. Nós sabemos que a última casa fica vazia, então não preenche nada abaixo do 6. Continuaremos a preencher a partir do 9. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1 também seria 0. E 5 vezes 0 continua sendo 0. Basta somar. No caso, como todos os valores da nossa segunda parcela da soma é apenas 0, basta repetir os números 6, 9, 0 e 4. Agora, nós vamos observar em que local a vírgula vai ficar. O nosso primeiro fator, 5 inteiro e 12 centésimos, nós vamos ver que nós temos 2 algarismos após a vírgula. Já o nosso número 8 décimos, nós temos um algarismo após a vírgula. Isso quer dizer que nós temos um total de 2 casas decimais no primeiro valor e uma casa decimal no segundo valor, dando um total de 3 casas decimais. Nós temos que escrever a vírgula de um modo que entre eles fique, que depois da vírgula fique 3 valores, ou seja, 3 casas decimais. A vírgula deve ficar entre o número 4 e o número 0. Vamos ficar com 4,096. Nosso próximo exemplo, 1,75 vezes 3,11. Nós iremos primeiro realizar a multiplicação desses valores sem necessariamente nos preocuparmos com as vírgulas. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 7 é 7 e 1 vezes 1 será 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22. 3 vezes 1 vezes 3 vezes 1, 3. Mais 1, mais 2, aliás, porque era 21 no próximo, 5. Agora, realizamos a soma. O 5, ele desce automaticamente, porque não tem outro valor para somar. O 7 mais 5, 12. O 1 mais 1, 2. O 2 mais 7, 9. E o 9 mais 5, 14. O 1 mais 1, 2. E o 2 mais 2, 4. Vamos repetir o 5, porque nós não temos outro valor para somar com ele. Vamos observar também que no nosso primeiro fator, nós temos 2 casas decimais, ou seja, 2 números após a vírgula, o 7 e o 5. No nosso segundo fator, nós temos 2 números após a vírgula também, 2 casas decimais, o 1 e o 1. Se nós somarmos, nós teremos um total de 4
casas decimais. Isso quer dizer que nós temos que escrever a vírgula de um modo que após ela fique 4 números, ou seja, 4 casas decimais. Ficamos com 5,4425. Observe que a vírgula vai ficar entre o 5 e o 4. Então, nós ficamos com 5 inteiros e 4.425 décimo de milésimo. Nosso próximo exemplo. Preços de um determinado lugar. Bom, observe que nesse açougue nós temos alguns preços. Todos os preços aqui foram dados em números decimais. Então, nós temos a alcatra custando R$ 11,65 o quilo, o contrafilé R$ 11,65 o quilo, o coxão mole R$ 10,58 o quilo, o largato R$ 9,30 ou R$ 9,30 o quilo e o patinho R$ 5,89 o quilo. Quantos reais Márcia irá pagar por 2,5 quilos de alcatra? A Márcia, ela vai comprar 2,5 kg de alcatra e nós queremos saber quanto ela irá pagar por esse valor. Como nós sabemos que ela irá comprar alcatra, o preço da alcatra é R$ 1,65. E como nós sabemos que ela quer 2,5 kg, então nós iremos multiplicar esses valores. Ou nós poderíamos também utilizar soma. Somar 2 quilos, 11,65 mais 11,65, e meio quilo, a metade de 11,65. Mas podemos simplesmente multiplicar 11,65 por 2,5. Então, nós temos o primeiro fator, 11,65, sendo multiplicado por nosso segundo fator, 2,5. Inicialmente, faremos a multiplicação normalmente. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 30 mais 2, 32. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. 5 vezes 1, 5. Quando continuaremos a fazer a multiplicação, agora pelo número 2, nós deixamos a última casa vazia, a casa abaixo do 5. E começamos a preencher a partir da casa que está abaixo do 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 12 mais 1, 13. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. Agora, realizamos a soma entre essas duas parcelas. Observe que o 5 nós podemos simplesmente repetir, porque não há outro valor aqui. O 2, nós iremos somar com o 0. 2 mais 0, 2. O 8, nós iremos somar com o 3. 8 mais 3, 11. Escrevemos o 1. Subimos o 1, 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. E o 2 basta repetir, porque não temos outro valor. Bom, agora nós vamos observar a localização da vírgula. No primeiro fator, 11,65, nós temos dois valores após a vírgula, o 6 e o 5. Isso quer dizer que nós temos duas casas decimais. Já no nosso fator 2,5, nós temos um número após a casa decimal, após a vírgula, uma casa decimal, que é o 5. No total, nós temos 3 casas decimais. Então, iremos escrever a resposta de modo que fique 3 números após a vírgula. A vírgula vai ficar entre o 9 e o 1. E vamos observar que o 1, o 2 e o 5 serão as nossas casas decimais, dando um total de 3 casas. Ficamos, portanto, com 29,112. Como nós estamos falando em dinheiro, pagamento, nós não precisamos do último valor, o valor 5.
ficamos apenas com 29,12, ou seja, ela irá pagar R$ 29,12 pela alcatra. Agora, nós vamos ver alguns exemplos no nosso livro didático. Nosso primeiro exemplo, ele diz: efetue a soma de 2 inteiros e 3 décimos, mais 1 inteiro e 7 centésimos, mais 348 milésimos. Bom, vamos iniciar observando que, ao somar números decimais, a vírgula tem que ser uma abaixo da outra. E completamos com zero aquilo que está faltando. Então, temos 2,3, embaixo dele a vírgula, uma abaixo da outra, o 1 vai ficar abaixo do 2 e o 0 abaixo do 3. O 7, ele ficaria sem nada acima dele. Como nós acrescentamos dois zeros, como acrescentamos um zero, nós teremos o 7 abaixo do zero. Acrescentando o nosso próximo número, 0 fica abaixo do 1 e do 2, vírgula abaixo da vírgula, o 3 abaixo do 0 e do 3, o 4 abaixo do 7 e do 0, e o 8 não teria nenhum valor, então, como acrescentamos zeros, fica abaixo dos dois zeros. Observe que não foi necessário aqui acrescentar, portanto, 3 zeros. Após acrescentar esses 3 zeros, nós ficamos com todas as casas decimais completas. E agora podemos efetuar a nossa soma. 0 mais 0, 0. 0 mais 8, 8. 0 mais 7, 7. 7 mais 4, 11. Escrevemos o 1 e subimos 1. 1 mais 1, 1 mais 3, 4. 4 mais 0, 4. 4 mais 3, 7. Como nós sabemos na soma, a vírgula tem que ficar exatamente abaixo da vírgula. Isso quer dizer que após somarmos todos os decimais, a parte decimal, nós iremos somar agora a parte inteira. Escrevemos a vírgula, uma abaixo da outra, e agora somamos a parte inteira. 2 mais 1, 3. 3 mais 0, 3. Ficamos, portanto, com 3,718. Vamos ao nosso próximo exemplo. Indique a diferença entre 3,0, aliás, o número inteiro 3 e o número decimal 137 centésimo de milésimos, décimo de milésimos. Bom, vamos subtrair 2,35. Primeira coisa que nós temos que tomar cuidado quando estamos fazendo subtração é que o primeiro valor, o minuendo, ele tem que ser maior que o subtraendo. Vamos analisar somente a parte inteira inicialmente. No primeiro nós temos 3 e no segundo nós temos 2. Aqui nós já sabemos que o 3 é maior do que o 2. Então, ele aparece primeiro. Escrevemos o primeiro valor e o segundo valor. Um abaixo do outro, observando a vírgula. Então, o 2 fica abaixo do 3, vírgula abaixo de vírgula, 3 vai ficar abaixo do 0, o 5 ele fica abaixo do 1, e como nós não tínhamos outros valores, acrescentamos 2 zeros. E agora todas as casas decimais estão completas. Foi necessário, então, acrescentar aqui 2 zeros. Agora, podemos fazer a subtração. 7 menos 0 é 7, 3 menos 0, 3, 1 menos 5, não tem como subtrair. Vamos para o próximo número, que é o número 0. Esse número 0 também não pode emprestar, já que ele é 0. Vamos para o próximo número depois dele. O próximo número é o número 3. Pegamos o emprestado. Emprestamos 1 para o 0, ficamos com 10. O 10 vai emprestar 1 para o 1, vai ficar com 11. 11 menos 5, 6. O 0 vai ser 9. 9 menos 3, 6. E como o 3 emprestou 1 para o 0, ficamos apenas com 2. 2 menos 2, 0.
Observe que ao terminar, a vírgula tem que aparecer abaixo da vírgula. Então, ficamos com 0,6.637. Assim, nós entendemos que somar e subtrair, o importante é deixar que a vírgula fique uma abaixo da outra e completamos o que estiver faltando com um zero nas suas casas decimais. Vamos ver agora um exemplo de multiplicação. Nosso exemplo, estamos multiplicando o número 3 pelo número 0,75. Observe que agora não é multiplicação entre dois números decimais, e sim por um número natural, o número 3, por um número decimal. Bom, por uma questão de organização, geralmente aquele que contém mais algarismos aparece primeiro e aquele que contém menos algarismos aparece segundo na nossa multiplicação. Assim facilita a forma de realizar o cálculo. Ficamos então com 0,75 vezes 3. A multiplicação será normal. Não precisamos nos preocupar na hora de multiplicar com a posição da vírgula. Nós só vamos prestar atenção nisso ao final do cálculo. Multiplicamos 3 vezes 5, 15, 3 vezes 7, 21, mais 1, 22, 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. Iremos ficar com 225. Agora, nós iremos prestar atenção onde a vírgula vai ficar. O número decimal, ele possui dois números após a vírgula, ou seja, duas casas decimais. Então, a nossa resposta tem que ter dois números após a vírgula, ou seja, duas casas decimais. A vírgula vai ficar entre os dois números 2, fica 2,25. Nós não vamos analisar o número inteiro, o número 3, já que ele não possui casas decimais. Então, ao multiplicar o número natural por um número decimal, você vai observar apenas as casas dos números decimais. Não tem a necessidade de você observar o número inteiro, já que ele não aparece com o número após a vírgula. Então, o nosso próximo exemplo, 6,2 vezes 1,75. Observe que o número 1,75, ele tem três algarismos, 1, 7 e 5. E o número 6,2, ele possui dois algarismos, o 6 e o 2. Apenas por uma questão de organização, escrevemos 1,75 vezes 6,2. Realizar a multiplicação, nós realizamos normalmente. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 6 vezes 5, 30, 6 vezes 7, 42, mais 3, 45, 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. E realizamos a soma. Repetimos o zero, já que não tem nenhum valor abaixo dele. 5 mais 0, 5. 3 mais 5, 8. Repetimos o zero e repetimos o 1. Agora, os nossos dois fatores, os dois números que multiplicamos, eram números decimais. Isso quer dizer que é necessário contar quantos números tem após a vírgula, ou seja, casa decimal. Nós não vamos nos importar com a parte inteira. No primeiro, nós temos o 7 e o 5, duas casas decimais, e no segundo, nós temos o número 2, uma casa decimal. Nesse caso, nós vamos ver o total, dá um total de 3 casas decimais. Então, nós temos que escrever a vírgula de modo que após ela nós tenhamos 3 números, ou 3 casas decimais. A vírgula vai ficar entre o 0 e o 8, e ficaremos, portanto, com 10 inteiros e 850 milésimos. Pessoal, nas nossas próximas aulas, nós continuaremos o nosso estudo sobre operações com números decimais. Nós ainda iremos estudar divisão, potência e radiciação utilizando os números decimais. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida nos procure na sala virtual.